E aí pessoal, tudo bem com vocês? Na aula passada a gente falou sobre selects em uma tabela e agora nós vamos ver como fazer o select em duas tabelas. É importante sempre que vocês forem fazer uma consulta no banco de dados, vocês tenham o DER aberto aqui numa outra tela, num cantinho, né, para vocês sempre estarem consultando o nome dos atributos e também vendo a relação entre tabelas. Então, vamos observar então um primeiro exemplo. Vamos supor que você tem um problema que pede para que você mostre os clientes que residem na cidade de Dourados, né? Então vamos pensar assim, se eu preciso do cliente, obviamente eu vou à tabela cliente e vou também aqui à tabela cidade. Como que a gente enxerga isso aqui lá no nosso DER? Então eu tenho uma cidade que tem vários clientes, né? Aqui pela relação de 1 para N, de cidade para clientes. Então, como a gente tem aqui essa chave estrangeira, ela é uma representação numérica. Tanto que se a gente fizer aqui agora um select asterisco from cliente, a gente logo vê que essa busca não conseguiria ser feita apenas na tabela cliente se a gente não souber qual é o ID que equivale a essa cidade de Dourados. Nós temos aqui, né, apenas a numeração de cada uma delas. Então, nesse ponto aqui, a gente pode aplicar um select aninhado, né? Claro, como o próprio nome já sugere, um select dentro do outro, para que a gente consiga filtrar esses dados aqui de acordo com a outra tabela. Então vamos lá para o nosso primeiro exemplo. Então, vamos começar mostrando todos os dados. Então eu posso fazer o quê? Select asterisco from cliente, e agora eu posso pedir para verificar essa chave estrangeira aqui com o dado que eu vou trazer de lá da outra tabela. Então tá, então seleciona tudo da tabela cliente, onde, ainda falando dessa tabela, então seed cli, que é a minha chave estrangeira, vou pedir um in, por quê? Porque aqui dentro agora eu vou passar um conjunto de valores. Então agora eu tenho que ir lá na minha tabela cidade e trazer o ID da cidade que seja Dourados. Então como que a gente faz isso? Select, quem que eu vou pegar do outro lado? Eu vou pedir o ID. ID seed. Então eu vou pegar select ID seed from cidade, que é o nome da tabela, where nome seed seja igual ao valor que o problema pede, então Dourados. Certo? Então o que a gente tem aqui? Vamos quebrar essa linha para ficar mais fácil para a gente enxergar. Então assim, como que ele vai executar isso aqui? É igual na regra matemática, né? Aquilo que está dentro do parênteses é executado primeiro e o que está fora do parênteses é executado depois. Então se eu executar apenas este trecho aqui, ele vai trazer para mim aqui, ó, o ID da cidade. Então é a cidade de ID1. Então o que acontece? Ele executa primeiro esse trecho, esse select, né? Select trazendo só o ID da cidade que tiver o nome igual Dourados, e passa esse conjunto de valores, no caso ele só retornou 1, para esse select aqui. Então ele vai executar o segundo select de uma forma que ele vai pegar um número representando esse aqui. Então assim, como que ele executa isso aqui? Ele vai executar primeiro aqui o que está dentro dos parênteses, que é esse trecho, né? O select e decide from cidade, where nome da cidade igual Dourados. Isso aqui vai retornar um valor, vai retornar um número, né? Que é um ID. Então o ID é o ID1. E depois ele pega isso aqui, claro, como está dentro aqui da nossa cláusula in, ele executa o primeiro select, que é onde ele vai trazer todos os dados da tabela cliente, onde a chave estrangeira da cidade seja igual ao resultado 1, que é o que ele trouxe anteriormente. Então vamos dar uma olhada executando esse código inteiro. Olha lá, trouxe todo mundo que está na cidade 1, conforme ele mostrou aqui. Ó. Então isso aqui a gente pode aplicar para qualquer outro tipo de caso, né? Podendo ter 2 selects, 3, 4, 5 e por aí vai. Vamos dar uma olhada num segundo exemplo. Então nesse segundo exemplo aqui, nós vamos dar uma olhada numa situação um pouco diferente, né? Então, vamos supor que nós temos um problema assim.
Mostre o dia em que o cliente José pediu um frete para a cidade de Nova Andradina. O primeiro passo é a gente identificar quais tabelas são necessárias para atender a essa requisição. Então eu tenho o dia do frete. Em que tabela está o dia do frete? Está aqui na tabela frete, né? Eu tenho o nome de um cliente, que está aqui na tabela cliente, e tenho também a cidade, que está nessa outra tabela. Então aqui agora a gente vai utilizar essas 3 tabelas para fazer essa busca dentro do banco. Então vamos lá. Inicialmente, então vamos lá. O primeiro passo então é a gente pegar por partes aqui do problema e ir resolvendo até a gente chegar no select completo. Então o primeiro passo, ele pede para mostrar o dia. Então, select dia frete from frete, certo? Então isso aqui eu estou pegando todos os dias que eu tenho lá na minha tabela frete. Eu posso até executar, ó. Ele mostra aqui, ó, os dias que estão cadastrados. Então resolvi aqui o primeiro item do problema. O segundo é em que o cliente José. Então agora eu tenho que selecionar esse cliente. A gente volta no DER para observar quais chaves vão ser comparadas entre uma tabela e outra. Então aqui na tabela frete eu tenho uma chave estrangeira chamada cliente frete. Então eu tenho que comparar essa chave estrangeira cliente com a chave primária na tabela cliente. Então eu volto no problema. Então from frete eu coloco uma condição, where o meu cliente frete, que é a chave estrangeira, in. E agora eu vou comparar com a chave primária da tabela cliente. Então, vou quebrar aqui para a gente ter essa noção de que o código, esse select está dentro do outro, né? Então, select, quem é o meu cliente frete, né? Lá nessa tabela cliente, é o idCli. Então, comparei chave estrangeira com chave primária. A comparação sempre vai ocorrer nesse modo. Então, select idCli from cliente. Fazendo isso aqui, a gente já tem a segunda parte, né? Só precisa agora identificar o nome. Então, where, deixa eu colocar em maiúsculo para destacar. Where nome, cli, igual, entre aspas, porque é texto, José. Certo? Então agora eu tenho o dia aqui em cima sendo capturado, e aqui na cláusula de condição eu comparo a minha chave estrangeira cliente na tabela frete com a chave primária dentro da tabela cliente. Agora sim eu peço para comparar pelo nome. Então a gente já consegue até executar esse trecho aqui e ver como que ele está se comportando. Então já vi que foi o dia 5 que ele fez um frete. Agora me resta saber se esse frete foi para essa cidade de Nova Andradina, não. Se foi, ele vai trazer o mesmo dia aqui, que é o dia 5. Se não foi, ele não vai trazer nenhum resultado, porque vai ser vazio, né? Então, assim, agora que eu tenho o nome do cliente, eu vou fazer o quê? Eu tenho uma segunda comparação, né? Então, end, qual que é o próximo passo? Agora eu tenho que pegar a cidade desse cliente. Então, volto aqui no meu DER, identifico qual que é a relação de cliente para a cidade. Eu tenho N clientes para cada cidade. Então, N clientes em uma cidade aqui pela relação que a gente pode enxergar no diagrama. Então, agora eu tenho que comparar a minha chave estrangeira da cidade com a minha chave primária dentro da tabela cidade. Então, vamos lá. Deixa eu só observar qual que é o nome do atributo. É seedCli. Então, end seedCli, porque eu ainda estou dentro do select, né, da tabela cliente. SeedCli in. E aí eu vou abrir outro parênteses para fazer esse outro select aqui dentro. Então, select idseed, select idseed from cidade, where nome seed igual Nova Andradina. Então agora sim, ó, observando o primeiro trecho, mostre o dia. Então, fiz um select de dia frete from frete. Estou mostrando o dia em que o cliente José. Então, agora eu já tenho o dia. Relacionei a chave estrangeira do cliente na tabela frete com a chave primária do cliente na tabela cliente. E depois apliquei aquela restrição que ele pede, né? Que é onde o nome do cliente seja José.
Só que dentro aqui dessa tabela cliente, além de eu comparar o nome do José, eu também quero que ele me mostre onde a cidade seja quem? Dentro da minha tabela cidade, chamada Nova Andradina. Para isso, na minha tabela cliente, eu comparei a chave estrangeira da cidade com a chave primária dela na tabela dela. E aí sim, eu coloquei a restrição do nome que é Nova Andradina. Então vamos executar isso aqui. Olha lá. Ele não realizou nenhum dia. Então qual que seria a resposta para esse, vamos supor que isso aqui é um dado de um relatório? Seria o cliente não fretou nenhum tipo de dado. Então, pessoal, o que é interessante a gente observar aqui é que assim, o resultado vazio não quer dizer que o select esteja errado, né? O que esse código aqui está indicando é que esse cliente não comprou nada para essa cidade, por isso que ele não mostrou o dia. Mas, se a gente observasse lá dentro da tabela cliente, ele tá descrito que mora na cidade de Aracaju, então provavelmente ele possa ter pedido algo para lá. Então vamos olhar na cidade em que na tabela diz que ele reside, para a gente comparar que agora ele traz uma informação. Então, ó, dia 5 sendo apresentado aqui no resultado. Então mostra o quê? Que o dia que esse cliente chamado José pediu algo para a sua cidade, para a cidade de Nova Andradina, quando que ele pediu? Nunca. Ele nunca pediu nenhuma vez. Então, com isso aqui, você já pode começar a fazer diversos tipos de busca dentro dessas bases de dados, independentemente de quantos selects você vai precisar fazer. Claro, tem outras formas de fazer isso, que a gente vai ver um pouco mais para frente, tá ok?